João capítulo 8, a partir do primeiro verso. Quem achou, diga eu. Maravilha. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, para onde Jesus foi, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Provável que Jesus estava no pátio do templo, ensinando a algumas pessoas, né, nos corredores do templo. Não era uma liturgia formal, né, mas Jesus ensinava naquele contexto. Então, versículo 3 diz que os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, cantando ao Senhor, Pai, e ouvindo a sua palavra. Minha oração também é para que o Senhor possa mover, Espírito de Deus, mova sobre nós, mova sobre a sua igreja, Pai. Que o meu coração e o coração da sua igreja possa ser preparado nesse momento pelo teu Espírito Santo para receber mais uma porção da sua poderosa palavra. Faz isso, querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós estávamos aqui na igreja de manhã, né, e o tema da discussão aqui foi a institucionalização da igreja. E uma das perguntas, né, ou uma das situações que foram abordadas foi o significado de institucionalização, né? E aí, segundo os dicionaristas, institucionalização ou institucionalizar algo tem a ver com você criar regras ou normas, né, que vai conduzir, que vai dirigir, ou que vai fazer parte da realidade da instituição que está sendo levantada, e essas regras e normas deverão ser observadas ou encarnadas por todas as pessoas que desejarem fazer parte dessa nova entidade, né, por assim dizer. E a questão que permeou a discussão foi que tipo de regra e norma permeia a igreja enquanto instituição. Eu penso que quando nós pensamos na igreja invisível, que é aquela que extrapola o conceito de denominação, que é aquela que não tem placa e aquela que não é identificada
pelo homem, né? Mas é aquela que é vista por Deus, é aquela que Deus olha lá de cima e consegue enxergar aqui. A igreja invisível, instituída por Cristo, né, e pelo próprio Deus, na eternidade, ela tem como regra de fé e prática a praxis do amor. Isso é uma realidade, especialmente no discurso de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele pega toda a narrativa da lei judaica e transforma, né, e resume em duas frases. A primeira é acerca dos mandamentos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então a ideia é que o amor, né, é a grande norma, é a grande regra que envolve a instituição chamada igreja e que deve ser encarnado por todos os membros ou participantes desta instituição. E isso é uma realidade não apenas do ponto de vista do discurso, né? Isso é uma realidade no ponto de vista das ações de Jesus, porque Jesus falava sobre amor, Deus falava sobre amor, na boca de Jesus, na boca dos profetas também, mas para além de falar, Jesus ele exercia, ele praticava o amor. E isso é uma realidade, por exemplo, no texto que nós acabamos de ler. Porque o título do texto é a mulher adúltera, mas eu poderia tranquilamente mudar o título desse texto, porque o título do texto não foi revelado ao autor, né? O título do texto, aqueles que estabeleceram, especialmente a Bíblia que eu estou usando aqui, pegaram esse bloco, dividiram e deram esse título, porque a gente não tem essas divisões nos textos originais, né? É uma leitura direta, ok? Então eles dividiram por blocos para ficar mais claro, e eles olharam para esse texto e deram esse título, a mulher adúltera, talvez porque eles deram ênfase à adúltera apresentada no texto. Mas eu quero dar ênfase a Jesus e a postura de Jesus, né, diante do homem pecador, né? E eu digo do homem pecador porque o pecador do texto não é apenas a mulher que é chamada de adúltera aqui. A gente sabe disso à medida que a gente vai lendo o texto, né? A postura de Jesus não é outra senão a de amar aquela mulher que estava sendo acusada por aquele homem. E eu gostaria de pensar nesse texto porque essa mulher me representa. Essa mulher representa a humanidade, né? Essa mulher nos representa porque todos nós, enquanto humanos, somos transgressores, somos pecadores, merecedores de punição. Mas no amor de Deus, Ele envia Seu Filho para que aqueles que creem nele, enquanto pecadores, não pereçam, mas tenham vida e vida eterna. Então eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre as palavras de Jesus para os pecadores. São palavras para o meu coração, para a minha vida e para a vida de todos os seres humanos, né? Pelo menos nós entendemos assim. E antes de a gente pensar sobre a palavra de Jesus para os pecadores, eu gostaria de pensar sobre a palavra dos homens, dos religiosos, sobre os pecadores ou para os pecadores. Porque antes de Jesus se manifestar nesse contexto do texto, nós temos toda uma performance, um comportamento, um movimento dos homens. Então eu te convido para a gente montar a peça. Jesus está onde? No templo, ok? O cenário deste evento é o templo. E o templo, nesse contexto, é um lugar de adoração? Sim ou não? Sim, é um lugar onde os judeus se reúnem para adorar ao Senhor. Mas o templo é um lugar de hipocrisia também, né? Não o templo, o santíssimo lugar, mas especialmente as regiões do templo, né? Templo é um lugar de hipocrisia, especialmente quando a gente olha para os personagens principais do texto. Jesus, uma mulher que é pega em adultério, e escribas e fariseus,
que são os religiosos, que são pessoas próximas às normas judaicas, que são pessoas que têm responsabilidade de lidar com a lei, que são pessoas que têm responsabilidade de ensinar e outras de viverem a lei. Os fariseus, especialmente em todas as vezes que eles são citados na Bíblia, né, são reconhecidos por conta da sua hipocrisia. E qual que é a performance ou a ação principal de um hipócrita? Pregar aquilo que ele não vive. Não apenas isso. Forçar as pessoas a viverem uma coisa que ela mesma não dá conta de viver. É claro que ela não vai dizer e nem vai mostrar isso para você no público. Mas o hipócrita é aquele que não dá conta de fazer algo, mas fica cobrando para que você faça. É tipo aquele, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Esse é o hipócrita. Jesus está no templo, depois de um tempo com Deus, e está ensinando, aproveitando a oportunidade que tem muita gente ali, e o ensino de Jesus no templo é interrompido por esses hipócritas, né? E como eles vão interromper Jesus? Segundo o texto, trazendo a Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério, como diz o texto, né? E aí, algumas coisas são interessantes aqui, a gente até falou sobre isso pela manhã, né? Porque o versículo 3 do capítulo 8, que é o texto que a gente está lendo, dá uma olhada aí, diz que os escribas e fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, ok? Nós fizemos uma pergunta, cadê o parceiro dessa mulher? Ou ela adulterou sozinha, né? Como é que você pega uma mulher, mas você não consegue pegar o homem? A gente está numa comunidade extremamente machista no contexto do texto, né? É uma conjectura, mas é provável, né, que o homem que estava adulterando com aquela mulher era conhecido de alguém, não sei, fugiu, correu. O fato é que a mulher não conseguiu escapar, e aí eles levam apenas a mulher e não levam apenas o homem. A outra coisa é que eles dizem para Jesus, no versículo 5, acerca daquela mulher: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Eles estão usando a lei, a Bíblia, a Torá, para acusar, para condenar à morte uma mulher. E o texto diz isso, na lei, Moisés nos manda que tais mulheres. Eles estão fazendo uma referência de Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, para você ver se é isso mesmo que está dizendo lá. Levíticos, capítulo 20, e o versículo 10. Levíticos está lá nos primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 20, versículo 10. O que eles disseram aqui para Jesus? Mestre, na lei, Moisés nos manda que tais mulheres fossem apedrejadas. E o que diz o texto? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A lei não fala da mulher, a lei fala do adúltero e da adúltera. Mas por algum motivo, ele não estava lá. Mas o fato é que os homens estão lidando com o pecado dos homens aqui. E quando homens lidam com o pecado dos homens, o que vem à mente ou ao coração é de que eles sejam mortos, apedrejados, executados. Foi pego em pecado, está em pecado, é pecador, não tem chance. Esse é o discurso dos fariseus.
É isso que está aqui no texto. E é isso que eles estão dizendo para Jesus. Mestre, encontramos um pecador por aí, né, na representação da mulher, e a lei diz, é nua e crua, deve ser morta. Pasmem, irmãos, essa é a realidade social e religiosa dos nossos dias ainda. Nós estamos aqui numa experiência de mais de 2.000 anos que passou, mas essa ainda é a mentalidade religiosa de muitas pessoas em nossos dias. As estruturas ainda hoje, né, são locos de adoração, mas também de hipocrisia. As igrejas estão cheias de pessoas que vão para adorar, mas estão cheias de pessoas que vão para acusar, para condenar, para apontar o erro do outro. Existem pessoas na estrutura religiosa que adoram a Deus, mas existem os que usam a lei de Deus para julgar o outro, para condenar o outro, para matar o outro. Pessoas que se apropriam da lei de Deus, esquecendo-se de seus muitos pecados e declarando contra o outro pecador o seguinte: a lei diz que é para apedrejar, a lei diz que é para matar, a lei diz que você não pode mais ficar entre nós, a lei diz que você, pecador, não pode mais estar no mesmo lugar que nós estamos. Isso é o homem, né, que diz. Isso é a religião que diz. É aqueles que dizem que Cristo veio condenar o mundo ao inferno. É aquele que diz que Cristo veio para mandar para o inferno os pecadores e ponto. Se você não se consertar, se você não receber Jesus, você vai para o inferno. Sua vida vai, Deus vai te enviar para o inferno. Quando a pessoa mesmo não diz isso, né? Você vai para o inferno. É o que está acontecendo no contexto do texto, é uma realidade nos nossos dias, quando o homem julga o próprio homem por conta do seu pecado. São pessoas que muitas vezes estão envolvidas ao extremo com a religião e que por isso se acham no direito de julgar, de dizer para Deus a sentença que Ele mesmo dá ao próximo pecador. Porque é isso que eles estão fazendo. Jesus, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E, irmãos, eles já estão com as pedras nas mãos. Eles já estão decididos. Eles já haviam sentenciado. Eles só queriam uma palavra de Jesus para dar legalidade àquilo que eles já haviam atentado no seu coração fazer. Já haviam exposto a mulher, ridicularizado a mulher, e já estavam preparados. Quem sabe, vocês já não haviam até iniciado a agressão até chegar naquele contexto, irmãos. Quem sabe? Que Deus nos livre de ser uma comunidade de julgadores, de hipócritas, de assassinos da fé do outro, né? E que Ele nos ajude a ter uma visão da palavra mais intrapessoal do que interpessoal, porque a palavra serve para me policiar, para que o meu comportamento seja cerceado, para que o meu comportamento seja moldado. A palavra serve para me transformar. Antes que ela transforme, ela me transforma. Antes de eu ministrar para os irmãos, eu sou ministrado pela palavra. Entende? Então, para que isso aconteça, eu preciso ter uma leitura mais intrapessoal da palavra. Eu tenho que parar de me preocupar com o outro, com o que o outro faz e começar a olhar para mim e para mim mesmo, irmãos. Pois se a gente fizer isso, certamente nós nos identificaremos e muito com a pecadora do texto. Se a gente começar a olhar para a palavra e olhar para dentro de nós, a gente vai ter muito mais cuidado em julgar o outro, em julgar o pecado do outro. Se a gente começar a olhar mais para dentro de nós em todos os sentidos da vida, nós vamos conseguir lidar com o outro de forma diferente. E certamente o que Deus diz ou pensa do pecador é muito mais restaurador do que o que os homens dizem. Certamente o olhar de Deus para o pecador é diferente do meu olhar para o homem pecador, né? A gente, na discussão da antropologia, discutindo sobre
etnocentrismo, né, que é justamente quando você julga o outro a partir dos seus valores, a gente entende que é importante que a gente se coloque no lugar do outro, na verdade, para a gente conseguir se enxergar também. E é isso que Jesus orienta aqui. Porque enquanto os homens julgam aquela mulher, Jesus, em outras palavras, diz: vocês já olharam para vocês? Para o comportamento de vocês? Vocês estão trazendo a lei, a Torá, aquilo que é mais sagrado aqui, para condenar uma mulher que foi pega em adultério, para condenar uma mulher pecadora. Vocês estão fazendo isso, mas vocês já olharam para vocês, para dentro de vocês? Porque eles vão fazer uma questão para Jesus, e Jesus vai responder de um modo fantástico, né? Ele diz: a lei diz para apedrejar, e tu, o que o Senhor diz? O que o Senhor pensa sobre o pecador? Qual é a sua opinião sobre os pecadores? Qual é a sua palavra, Jesus, para os pecadores? Pensando que Jesus ia fazer coro ao discurso deles, né? E aí Jesus fica caladinho. E eles insistem. Mas a resposta de Jesus no versículo 7 e no versículo 9 vai revelar não a condição da mulher apenas, mas a condição dos homens que estavam ali. Mas não apenas a condição dos homens que estavam ali. A minha condição, a sua condição, a condição de toda a humanidade. E no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus está dizendo: você não pode que você é pecador. Você não pode que você é pecador. Você não pode. É isso que ele está dizendo? Jesus não está julgando ninguém. Jesus está falando: vocês estão certos. Aquele que peca tem que ser apedrejado. Podem começar, desde que vocês não sejam pecador como ela. E pronto. E baixou e continuou. E aí o texto diz, no versículo 9, que ouvindo eles esta resposta, foram acusados pela própria consciência, versículo 9. Foram acusados, por isso que é importante a nossa leitura interpessoal. Por isso que é importante nós analisarmos, como diz o apóstolo Paulo: analise-se o homem a si mesmo, então coma do pão, né, e beba do cálice. É importante, irmãos. O texto diz que a própria consciência desses homens julgaram contra eles. E no versículo 9 ainda, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher ali no meio, foram se retirando de um a um. Nenhum no meio daquela multidão se viu em condição de apedrejar aquela mulher. Isso é belo, irmão. Isso é o que o Evangelho faz. Não foi Jesus quem impediu eles de apedrejar a mulher. Foi a autoanálise deles que viu que eles não eram diferentes da mulher que estava ali. Por isso é importante a gente fazer essa autoanálise, irmãos. É importante a gente olhar para nós mesmos. Se eu olhar para o outro pecador, eu quero agredir, eu quero matar, eu quero disciplinar, eu quero que ele morra. Mas quando eu olho para o eu pecador, eu largo a pedra, pastor Restado. Entende? Eu largo a pedra. Quando eu olho para o eu pecador, eu esqueço daquele a quem eu estou acusando e vou embora dizendo: eu não sou diferente. E é isso que a gente precisa fazer, irmãos. A palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é essa, entendeu? Olhe para dentro de você. Não sei se você tem julgado alguém, se você tem questionado, se você tem se colocado na postura de juiz em alguma situação. Mas o que Jesus fala para mim e para você, assim, comece a olhar mais para você, Marcelo. Comece a olhar de verdade para dentro de você e veja se você tem condição de se colocar como um juiz em qualquer situação. A própria consciência desses homens, ou o olhar interpessoal deles, fizeram deles homens melhores, porque eles deixaram
eles conseguiram se livrar de mais esse pecado, que é o do homicídio. Mas não é só isso que o texto ensina. O texto diz que Jesus volta a olhar para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? No primeiro momento, os acusadores falam: Jesus, aqui, adultério e tal. E Jesus olha para ela, sim ou não? Jesus baixa a cabeça e escreve na areia. E os caras questionam Jesus, a mulher. E ele continua escrevendo lá: se não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quando o povo vai embora, que Jesus olha para ela e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Depois de ele responder àqueles homens, revelando a condição da humanidade, né? Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10 diz: não há justo, nenhum sequer, nem judeu, nem grego, todos nós estamos iguais, não há melhores, todo mundo é ruim, não há justo, não há nenhum sequer. Depois dele ter revelado essa realidade, fazendo com que aqueles homens saíssem dali, o olhar de Jesus para a mulher pecadora, pega em adultério, foi a seguinte: mulher, eu não te condeno. Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Então isso tem a ver com perdão, com misericórdia, porque a gente não está aqui passando a mão sobre o pecado daquela mulher, não. Ela foi pega em adultério, sim, ela merecia, sim, da lei ser apedrejada. E quando Jesus disse assim, ó, quem não tem pecado, né, que atire a primeira pedra, o povo saiu fora porque tinha pecado. Mas Jesus tinha pecado, irmão, sim ou não? Não. Ele tinha direito nesse sentido de apedrejar, sim ou não? Tinha. Mas ele apedrejou? Não. Por quê? Isso é graça, isso é misericórdia. Jesus perdoou de forma extrema aquela mulher. Eu não te condeno. O que acontece comigo e contigo, irmãos? Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos porque nós não pecamos, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, nós não somos salvos porque nós somos perfeitos. Eu não sou salvo porque eu sou bonito, porque se fosse verdade eu estaria condenado. Eu estou mentindo, né? Só a Adriana que acha isso, né? E minha mãe. Que bom, né? Mas nós não somos salvos por causa disso não, irmãos. Nós somos salvos porque Jesus diz para mim e para você a mesma coisa que ele disse para essa mulher que merecia a morte: eu não te condeno. O que o Senhor diz dos pecadores, respondendo essa pergunta dos fariseus: eu não os condeno, eu não os condeno. E aí, Jesus diz só isso, pastor? Não. Jesus perdoa ela e no versículo 11 ainda diz: vai, mas não peques mais. Aleluia. Jesus diz: você pecou, eu te perdoo, eu livro você com vida, vá viver a sua vida, mas não peque mais. Mostrando para nós que aqui não é a teologia de que você pode pecar deliberadamente. E a vontade de Deus não é que a gente viva pecando também não, irmãos. Entende? Eu não posso julgar ninguém por conta dos seus atos, por conta dos seus pecados. Deus nos salva por graça, por misericórdia. Mas a vontade dele é que sejamos santos como ele é santo. Você foi salvo apesar dos seus pecados, mas a orientação de Jesus é que você não viva, é de que eu não viva uma vida de pecado, é de que eu melhore, entende? É claro que nós vamos errar, vamos falhar, como falamos aqui nessa manhã. O pecado acaba sendo um acidente na nossa vida, e a gente até conversou sobre isso na aula de teologia que está tendo aqui, né? O problema do pecado é quando ele se torna uma prática, é quando você peca e é indiferente, para você é comum. Quando eu não tinha um vínculo com Deus, eu prostituía, eu fazia essas coisas que na concepção bíblica é errada,
e aquilo não gerava peso algum na minha consciência. A minha consciência não me acusava. Isso é um pecado constante. Depois que eu recebo a Cristo, aí a gente começa a ser trabalhado pela própria consciência de que muitas coisas que nós fazíamos ou que estamos fazendo é errado. E aí, nós somos perdoados, sim, mas o não peques mais é algo que o Espírito fala constantemente no meu e no seu coração. Então, as palavras de Jesus a esta mulher romperam centenas e milhares de anos e chegaram aos nossos dias. Essas palavras transformam tantas vidas, inclusive a minha e a sua também. Essa palavra abriu os meus olhos quanto à realidade do pecado, né? Essa palavra me revelou um dia: Marcelo, não há um justo sequer, não há quem não tenha pecado, né? Como Jesus disse aqui, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que ele está dizendo? Não é possível um homem viver sem a dinâmica do pecado, não tem jeito. Talvez você não é pego em flagrante adultério, mas você calunia, você mente, você semeia contenda, né? Isso é uma coisa assim, parece que é um pecado inerente aos crentes, pastor Reginaldo. Esse negócio de semear contenda. Às vezes a gente está conversando com o irmão e de repente começa a falar do outro, aí começa com o outro daqui, dali, começa a falar, né? E a gente vai no bosta. Isso é um pecado que eu cometo, irmão. E a Bíblia diz que isso aí é semelhante ao pecado de feitiçaria. Que loucura, eu sou pastor feiticeiro. Quantos pastores feiticeiros igual eu tem por aí, irmãos? É por isso que eu digo, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça do Senhor, irmãos. Se não fosse a graça do Senhor. A gente fala do Valdomiro, do Macedo, né? A gente fala do pastor da cidade, a gente fala do nosso pastor de Anápolis, a gente fala do presidente da igreja, né? Marcelo, vá e não peque mais. Então eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós somos isso, né? Que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele possa não considerar os nossos atos. Quando eu digo não considerar os nossos atos, é não julgar com a morte que nós merecíamos. Mas que eu e você possamos refletir sobre isso e valorizar o que Ele fez por nós. Que isso não seja uma prática efetiva, né, na nossa vida. Enfim, Ele me trouxe alívio nas palavras do Cristo. Apesar de você ser ruim desse jeito, Marcelo, eu não te condeno. E Ele ainda me coloca no processo de santificação, quando em recebendo perdão de Deus, Ele diz, Marcelo, não peque mais, não peque mais. Sabe, irmãos, não sei o seu contexto, não sei como é que você está lidando com isso, não sei como é que está a sua vida nesse sentido, e nem quero saber. Eu não tenho raiva de quem sabe, porque eu sei, eu amo quem sabe, né? Eu amo o Senhor. Mas Ele está dizendo para você, né, nessa noite, eu não te condeno, vai e não peque mais. Não importa o que está acontecendo, joga isso lá para trás e recomece uma nova vida. A gente falava sobre isso, né? Como essa palavra de Jesus foi diferencial na vida dessa mulher. Algumas pessoas dizem que ela era Madalena, nós não temos a certeza absoluta. Mas se de fato ela foi Madalena, né? É aquela mulher que chorou aos pés de Jesus e que enxugou, né, com o cabelo. E aquela outra que derramou um vaso com perfume valioso. Algumas pessoas dizem que é a mesma mulher e que também viu Jesus ressurreto com Maria, né? Os estudiosos dizem que há a possibilidade de ser a mesma mulher. Olha quantas experiências de íntima ou de extrema intimidade essa mulher perdoada teve com o Senhor. Agora imagine se ela não tivesse experimentado o perdão de Deus, o que teria sido dela? Imagine se ela não tivesse experimentado o amor do Senhor. Então imagine o que teria sido de mim e de você se não tivéssemos experimentado
o amor do Senhor. Então a palavra de Jesus para você nesta noite são essas. Você não é o único pecador na terra, não se martirize por isso. Todos, inclusive aqueles que servem no templo, pecaram, mas ele, o Senhor, não nos condena, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10, é um texto que eu encarno, que eu gosto, irmãos. Jesus não veio condenar ninguém, porque o mundo já estava condenado. Como você condena alguém que já está condenado? E ele diz, eu não vim condenar, eu vim salvar e buscar os que estavam condenados. O que está acontecendo nesse texto aqui que a gente leu, irmãos? Essa mulher estava condenada por conta do seu ato diante da lei, sim ou não? E o que Jesus fez? Salvou aquela mulher. E é isso que ele faz comigo, contigo, irmãos. É por isso que eu digo, essa mulher representa muito bem a humanidade. Mas que eu e você possamos, como ela, se arrepender dos nossos pecados e não pecar mais. Eu estou repetindo de propósito isso. Porque apesar dele saber que não há em nós bem algum, que não há justo sequer, ele não nos condena, mas deseja que abandonemos a vida de pecado. E para concluir, o morto representado pelos fariseus dirá ao morto representado pela mulher pecadora: morte, condenação. Mas a vida representada por Cristo dirá ao morto representado por esta mulher e por cada um de nós, né? Viva, receba a vida em nome de Jesus. Não dê ouvido ao que os homens pensam ao seu respeito, amém? Mas se alegre com aquilo que Cristo diz para você nessa noite, através dessa palavra. Nele existe perdão. Vá, receba perdão, não peque mais. Viva a vida que você ganhou por graça, para a glória desse Deus. E o texto termina, né, dizendo que Jesus liberou aquela mulher sem condenação e ela foi viver a vida para a glória de Deus. Perdoados, como diz o pastor Kleber Lucas, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu e você possamos desfrutar da liberdade proporcionada por Cristo Jesus, irmãos. E que nós possamos, eu queria que nós saíssemos aqui pensando muito nisso, e nós possamos olhar mais para nós, né? Assim, é um dito popular, virou um dito popular, né? Aquele ditado da trave do olho, como é que é? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Hã? Antes de a gente olhar o cisco no olho do nosso irmão, nós temos que atentar para a trave que está nos nossos olhos. Já pensou que sociedade diferente se a gente olhasse mais para nós, se a gente julgássemos mais a nós mesmos, né? Ia ser diferente demais, irmãos. Mas graças a Deus que você é diferente, né? Isso é amar, né? Isso é amar. Amar de forma incondicional. Isso é amar. Vamos orar, vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma canção, queria chamar o pessoal do louvor e nós vamos orar. Ele não desiste de você. Sabe qual que é, né? Vamos tentar cantar uma canção aqui, né, Marcelo? A pastora não quer cantar com a gente hoje. Achou? Não importa o que você fez. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim.
Vamos cantar do início. Preste atenção nessa canção, hein? Não importa o que você é, Não importa o que você vê, Jesus conhece teu interior também. Escute isso. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Vamos cantar de novo para encerrar, não importa. Não importa. quem você é, Não importa o que você fez, Jesus conhece. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, vai e não peques mais. É isso que Ele diz pra mim e você nessa noite. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Se você fez algo e a sua consciência está te acusando nessa noite, coloque isso diante do Senhor. Clame a misericórdia dele. Peça perdão. Se arrependa. Faça um concerto com o Senhor nessa noite. E viva para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, sabemos que o Senhor é Deus, e queremos, ó Pai, pela fé nesta hora, pela confissão, tomar posse da absolvição efetuada pelo nosso fiel advogado que é Jesus Cristo. Nós sabemos que servimos a um Deus e declaramos ao nosso Deus que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Produz em nós, ó Pai, liberdade. Produz em nós, ó Pai, liberdade, ousadia, satisfação, gozo. E que a nossa fé seja inabalável. Que possamos tomar posse das promessas dadas pelo Senhor, tomar posse da autoridade dada pelo Senhor e declarar que somos agentes de bênçãos dessa cidade, e declarar que essa cidade é do Senhor, e declarar que as nossas vidas são do Senhor, e declarar que nada nem ninguém pode
Pai, frustrar os teus planos. Louvado seja o teu nome. Toma cada lar aqui representado. Toma cada lar, ó Pai, que nos assistiu, ó Pai, pela internet. Pai, que eles sejam alcançados, que eles sejam agraciados pelo Teu poder, que a Tua glória se manifeste e que os nossos lares sejam vistos como lugar onde a glória do Senhor se manifesta. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. E nós já agradecemos pelas bênçãos, pela palavra de vitória liberada a nós, em nome de Jesus. E tomamos posse da palavra do Senhor que nos diz: vai e não peques mais. Se conosco, em nome de Jesus. Tão grande assim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Você pode aplaudir a Ele? Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Maravilha, né, irmão? Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode trazer aqui depois da oração. Você pode tomar o cafezinho ali, né, sem aglomeração, tranquilo, tá bom? Nós vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Eu quero nesse momento louvar o Senhor pelos dízimos e ofertas, pelos irmãos que têm contribuído com a obra, que o Senhor possa retribuir a eles com cuidado, mas que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo, que o Senhor possa fazer com que os nossos celeiros transbordem da provisão do Senhor, que essa palavra possa nos levar a uma vida de santidade para a glória de Deus Pai. Uma semana de vitória para todos nós, de boas notícias para nossa cidade, estado, nação, para as nações. Surpreenda-nos, ó Deus, com a boa notícia, Deus, do fim dessa pandemia e de toda essa situação, que um novo tempo possa vir sobre as nações e que as pessoas possam reconhecer que o autor desse novo tempo é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós oramos para a glória de Deus. Meu irmão, está na sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e que a doce comunhão com o Espírito Santo sejam com todos os que aguardam a vida do Senhor. Você que aguarda a vida do Senhor, diga amém. Deus abençoe sua vida.